tarde, crianças, tudo bem? A gente está iniciando agora mais um culto infantil. Vamos iniciar orando a Deus, pedindo para que Ele nos guarde e nos ilumine nesse dia. Então, cada um de vocês ora junto comigo, abaixa a cabecinha e fala com o Senhor. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas crianças que conseguiu chegar até aqui para ouvir da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado pelo Teu grande amor e Teu cuidado diário para conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço, abre a mente e o coração de cada uma dessas crianças para ouvir e entender a Tua palavra neste momento. E que elas possam, Senhor, aplicar a Tua palavra nas suas vidas todos os dias. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino. Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino. Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Gratidão é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes de nossa vida. É Ele quem vai arrumando tudo em seu lugar. Pode doer, mas é o melhor. Que sejamos gratos a Deus pelas alegrias e dores, pois tudo é permissão de Deus para realizar o melhor em nossas vidas. Amém. Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender sobre a história dos 10 leprosos. E essa história se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17 e nos versículos de 11 ao 19. Certo dia, Jesus estava indo para Jerusalém. Quando ele ia passando pelas cidades da Galileia e da Samaria, bem no meio da Galileia e Samaria. Havia uma aldeia e ele entrou nessa aldeia, quando de longe ele avistou 10 leprosos. E todos eles de longe começaram a gritar: Jesus, Mestre, cura-nos! Sim, Jesus, cura-nos! Cura-nos mesmo, Jesus! E eles foram chegando de um a um, ficaram distantes. E já eu vou explicar para vocês por que eles ficavam distantes. A lepra era uma doença que na época de Jesus não tinha cura.
E as pessoas que pegavam esta doença não podiam ficar mais morando na cidade. Elas tinham que ir para fora da cidade. E todas elas estavam tão tristes porque elas sabiam que não tinham cura. Somente Jesus podia trazer solução para a vida dessas pessoas que estavam mas tão tristes. Esta doença, ela, além de outras consequências, ela fazia com que aparecessem feridas na sua pele. E essas feridas não cicatrizavam. E elas ficavam assim, cheia de manchas, cheia de muitas feridas que doíam, incomodavam muito. E elas olhando para Jesus e dizendo: Mestre, cura-nos. Jesus olhou para aqueles 10 leprosos e teve compaixão e teve amor. E Jesus olhou e disse: vão, se apresentem aos sacerdotes. E sabe o que foi que eles fizeram? Eles foram se apresentar ao sacerdote. E no caminho aconteceu algo maravilhoso, aconteceu algo milagroso. Que maravilha! Eles perceberam que estavam curados. Quando eles estavam indo a caminho de se apresentarem aos sacerdotes, eles perceberam que estavam curados. E eles ficaram tão felizes, mas tão felizes. Veja pelo sorriso de todos eles. E eles começaram a pular, a se alegrar, mas aconteceu algo. Cada um deles voltou para as suas vidas normais. Apenas um voltou para agradecer a Jesus. E ele veio e se aproximou de Jesus e disse: Jesus, ó mestre, eu vim aqui para te agradecer porque eu fiquei curado. Olhe para mim, eu estou curado. E ele se ajoelhou diante de Jesus e o adorou. E Jesus olhou para ele e disse: mas não eram 10 que estavam doentes? Onde estão os outros 9? Somente você voltou para agradecer? E ele olhou para Jesus e disse: sim, Senhor, somente eu voltei para agradecer. E Jesus olhou com muito amor para aquela vida e disse: a tua fé te salvou. Então, com essa história, nós podemos aprender que quantas vezes nós recebemos tantas bênçãos de Jesus, não é verdade? Tantas bênçãos. Mas será que nós estamos agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas? Então, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que vai falar sobre isso. Nós vamos agradecer a Papai do Céu pelas nossas vidas, por nossas famílias, por nossa igreja, por nossa escola, pelos nossos amigos, por tudo. Então nós vamos louvar ao nosso Deus com esta canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida e alegria em todo tempo. Tenho amigos e família
muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Agora, Ieoa é Jeová, Ieoa, Ieoa é Jeová, Ieoa. Então nós vamos agradecer ao nosso Deus sempre por nossas vidas, por nossa família, por nossa escola, por tudo que você tem, pelas bênçãos que o Senhor tem dado para você. Não esqueça de fazer isso, é muito importante, vai alegrar o coração de Deus. E nós vamos conseguir muito mais do que a cura física, mas nós vamos adquirir como grande presente a nossa salvação. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém. Quando acordo eu percebo que um dia mais me deu. Te agradeço, Deus.
Te agradeço porque posso meus amigos amar, dormir e acordar e ao meu lado sempre estar. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Quero te agradecer por esta minha canção, louvar a ti por tudo que tens feito a mim. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Oi, crianças, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Agora, eu quero que vocês parem um pouquinho para ouvir sobre a nossa história missionária de hoje. E o nome da história missionária de hoje é Envie Alguém para Me Contar. Vocês já vão entender o porquê do nome dessa história, tá bom? Então, vocês já imaginaram ficar até 1 ano de idade sem ter um nome? É assim que funciona com as crianças lá de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é um lugar que fica pertinho da Austrália, mas que fica muito longe daqui do Brasil. Os pais, eles não se preocupam em dar nome aos filhos até que eles completem 1 ano de idade, porque lá existe um grande número de mortalidade infantil. Esse foi o caso de Oliofá. Ele não tinha um nome até ele completar 1 ano de idade. Sua mãe, antes que ele tivesse um nome, carregava ele na sua bilim. Bilim, para quem não sabe, era uma bolsa que se carregava os filhos nas costas. Um dia, ela estava indo lá para a plantação de batatas, plantar novas batatas para que pudesse colher, e colocou Oliofá dentro da sua bilim, só que do lado dela, assim no chão, perto da plantação de batatas, e deixou o pai de Oliofá de guarda com uma lança para proteger ela e proteger Oliofá. Então, de repente, apareceu um porco correndo em direção à mãe de Oliofá e ele, e o pai, para protegê-los, jogou a lança e matou um porco. Então, de repente, veio um homem correndo em direção à horta e disse: "Por que você matou meu porco?" O porco era para aquele homem como se fosse o animal de estimação dele. Ele dava comida, ele botava ele para dormir, passeava, morava com ele em sua cabana. Então era como se a gente tivesse um animalzinho de estimação, como aquele nosso cachorrinho, aquele nosso gatinho. O animal de estimação daquele homem era o seu porco. Então o pai de Oliofá respondeu: "Olha, eu só estava protegendo a minha horta e a minha família. Não foi nada pessoal." Mas agora o dono do porco não tinha o que fazer. Então, ele foi embora daquela horta muito triste, com o coração partido. Todas as pessoas da aldeia de Oliofá acreditavam em maus espíritos. Eles acreditavam que tudo que acontecia de ruim naquela época eram os maus espíritos que faziam. Se alguma coisa de ruim acontecesse com a minha família, era alguém que tinha feito uma feitiçaria e mandado maus espíritos fazer aquilo que tinha prejudicado. Então, à medida que Oliofá ia crescendo, ele foi aprendendo sobre esses maus espíritos e também aprendeu a ter medo deles. Então, quando tinha luar, quando eles ficavam sobre a luz da lua, eles iam brincar no lago e Oliofá ficava pensando: olha, aqui tem a luz da lua, então eu vou poder ver se os maus espíritos aparecessem. Só que, quando não tinha luar, ele ficava ao lado de seus pais, ao lado de uma fogueira, e ficava conversando com eles, só que com a vozinha bem baixa. Porque o pajé, que era como o feiticeiro daquela época, tinha falado que a única coisa que uma pessoa precisa para fazer uma feitiçaria contra você era da sua voz. Então, Oliofá tinha muito medo de alguém pegar a sua voz, tinha muito medo do pajé pegar a sua voz para colocar dentro de uma lata e fazer um feitiço contra ele. Era uma das coisas que ele tinha mais medo. Um dia, Oliofá estava muito doente. Então, seus pais chamaram um pajé, que além do feiticeiro, ele também era um médico daquela época. O pajé chegou lá todo trajado, todo bem vestido,
com uma coroa de escaravelhos verde, um colar de dentes de porco e de cachorro e um casaco feito de pele de gambá. Chegou com uma mistura num pote de bambu que era de sangue com folhas. Imagina o gosto disso. Deve ter sido horrível. Mas o pajé prometeu a Oliofá que ele melhoraria. Oliofá era diferente dos outros meninos que moravam com ele. Ele amava olhar os animais, aquelas aves muito bonitas. Mas os seus amigos, os outros meninos que moravam lá, gostavam muito era de machucar os animais. Amarravam cordas nas pernas deles, capturavam eles e os atormentavam até a morte. E algo no coração de Oliofá dizia que aquilo não era o certo a se fazer. Então ele ficava gritando a todo momento, não façam isso, isso é errado. Mas os meninos só riam da cara dele. Ele acreditava que os animais teriam sido criados por alguns espíritos bons. E também ele imaginava que algum espírito bom também tinha criado ele. Então ele pensou, olha, se o pajé e aquele todo o povo conseguem conversar com os espíritos maus para fazer coisas ruins, talvez eu consiga conversar com os espíritos bons para fazer coisas boas. Numa manhã bem cedinho, Oliofá saiu da sua casa e foi para um rio que ficava ao lado da sua cabana. Sentou-se lá e começou a falar. Olha, eu sei que existem muitos espíritos maus, com que pessoas usam eles e conversam diariamente para fazer coisas ruins com outras pessoas. Fazem com que elas fiquem doentes, atormentam a vida delas. Mas eu também sei que existe um espírito bom, que criou todas essas árvores, montanhas, animais, e que pode ser até que tenha me criado. Então, se isso for verdade, por favor, Espírito bom, envie alguém para que eu possa conhecer mais de ti. Envie alguém para que eu possa aprender a ajudar outras pessoas. Então, durante 3 longos anos, Oliofá fazia essa oração todos os dias. Ele não sabia, mas isso era uma oração. Ele estava pedindo para conhecer sobre Jesus, aquele que criou as árvores, as montanhas, os animais e que havia também criado ele. Então, todos os dias, todas as manhãs, ele fazia essa oração. Então, um dia, um estrangeiro chegou na sua aldeia. Ele vinha do país vizinho, a Austrália, e carregava um livro preto em sua mão e dizia, olha, eu vou contar e ensinar para vocês o que tem nesse livro. Oliofá ouviu e ouvia muito atento. Então ele entendeu que aquele espírito bom vivia no céu e que tinha poder sobre todos os outros espíritos maus. Então ele ficou muito feliz e entusiasmado. Seu pedido que ele fazia há 3 longos anos havia se realizado. O espírito bom tinha ouvido aquele seu pedido e tinha enviado alguém para ensinar mais sobre ele. Ele estava muito feliz com aquilo. O homem que falava sobre o livro preto era chamado missionário. Então ele começou a falar, olha, esse espírito bom é o nosso Deus. Ele pode perdoar todos os seus pecados e lhe dar uma vida eterna. Então Oliofá, muito curioso, falou, olha, eu vou te dar todo o meu dinheiro se você contar para mim mais sobre esse espírito bom. O missionário respondeu, eu não preciso do seu dinheiro, Oliofá. Olha, Deus o ama e enviou Jesus, que era alguém totalmente sem pecado, para morrer por nós e nos purificar. Mas ele não continuou morto, ele ressuscitou e está vivo para nos dar a vida eterna. Então, se você quer receber Jesus em seu coração, quer que ele more dentro de você, só basta pedir para ele. E aí ele vai te perdoar, te purificar e ainda vai te dar a vida eterna. E quando você morrer, você vai poder morar com ele num lugar muito feliz. Como Oliofá já era bem acostumado a conversar com esse espírito bom, que é o nosso Jesus, ele simplesmente orou muito facilmente. Disse assim, ó Espírito bom, entra em mim e mora em mim, limpa de todos os meus pecados e me ajuda a não ter medo dos espíritos maus. Quando Oliofá terminou de orar, ele já não tinha mais medo dos espíritos maus, porque um espírito muito bom morava dentro do seu coração. Depois que Oliofá tinha aceitado Jesus, o missionário deu para ele um pedacinho da Bíblia e disse, olha, aqui é um pouquinho do que você pode aprender da palavra de Deus. Oliofá
ele gostava muito de aprender porque ele esperava um dia poder contar para todo o seu povo sobre Jesus. Então, um dia, chegou um novo missionário americano, lá na aldeia onde Oliofá morava, e trouxe alguns jovens da idade de Oliofá. E disse, olha, eu vou me mudar da sua aldeia e vou para outra aldeia para dar estudo bíblico a outros jovens. E aí Oliofá disse assim, olha, eu vou contigo, quero ir para essa aldeia que você mora, porque eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus, eu sinto necessidade de aprender mais sobre a Bíblia. Oliofá, ele gostava muito de ouvir a palavra de Deus e aprender, mas também gostava de viajar para outras aldeias com os missionários para contar a história que ele havia aprendido. Um dia, Oliofá foi lá à casa de Jogo, que era chamada assim porque ele gostava muito de jogar. Então, ele disse, olha, Jogo, você está errado. A Bíblia diz que você está errado e você precisa pedir perdão ao Senhor Jesus. E Jogo foi lá e respondeu, olha, eu gosto do que eu estou fazendo. Oliofá queria dizer que Deus o amava, queria dizer que Jesus tinha vindo para morrer pelos nossos pecados e me perdoar a vida dele também. Só que Jogo não queria escutar. Oliofá entendeu que a única coisa que ele podia fazer era orar pela vida de Jogo. E ele sabia que a oração dele seria respondida. Por volta da meia-noite, Oliofá estava dormindo e acordou com uma gritaria muito grande vindo da cabana de Jogo. Então, ele foi lá correndo, bateu na porta e Jogo gritou, eu sonhei que Satanás me prendeu. Então, Oliofá orou novamente para o Senhor e pediu para que Jogo entendesse e aceitasse a sua verdade. No outro domingo, Oliofá olhou para o lado e viu que Jogo tinha ido à igreja. Ele queria saber mais sobre o Espírito Bom, que tinha poder sobre todos os outros espíritos e até sobre Satanás. Quando chegou no momento das pessoas aceitarem Jesus como seu único Salvador, Jogo aceitou também e pediu perdão por todos os seus pecados. A oração de Oliofá mais uma vez tinha sido respondida. Um dia começou a chover lá na aldeia onde Oliofá pregava. Então, ele foi caminhando aonde o missionário esperava ele com um jipe. Chegando lá, ele entrou no carro e disse, olha, eu vou sentar aqui no banco de trás porque minhas roupas estão molhadas. Quando começaram a andar, perceberam que a pista estava muito escorregadia. E ao passar pela ponte, o carro escorregou e ficou com a ponta suspensa, fora da ponte. E aí, Oliofá orou, pedindo para Deus proteger a vida daquele missionário. O missionário saiu com cuidado e chamou a população que morava ao redor para ajudar a prender com ramos de árvores o jipe para que ele não caísse. Então, Oliofá entendeu que foi a mão de Deus que protegeu a vida deles naquele momento. Entendeu que a sua oração novamente tinha sido respondida e Deus havia protegido ele e o missionário. Oliofá tinha um cavalo que ele usava para ir para as aldeias pregar a palavra de Deus. E um dia, quando ele voltava de uma aldeia, seu cavalo estava muito doente. Então ele pensou, certamente alguém envenenou meu cavalo porque não gostava de que eu ia para aquela aldeia pregar a palavra de Deus. Não gostava de ouvir sobre a palavra do Senhor. Então ele pensou, se o Senhor me ajudou a passar por aquela provação que o meu carro quase caiu junto com o missionário para fora da ponte, ele também vai me ajudar em relação ao meu cavalo. Então ele orou e pediu para o Senhor curar a vida do seu cavalo. Então começou a chover e ele precisava ir para casa. Mas no caminho ele ficava pensando, será que o Senhor vai responder minha oração? Eu sei que a sua resposta vai ser a resposta certa. Então ele dormiu. No outro dia, ele acordou e já estava bem vestido. Correu lá para o lugar onde o cavalo estava e vagarosamente abriu a porta. Quando ele viu, o cavalo estava de pé, bem sadio, bem saudável. Parecia que nada havia acontecido com ele. À medida que Oliofá e os missionários falavam mais de Jesus nas aldeias, muitas pessoas aceitavam ele como Salvador. Até mesmo os piores assassinos que já tinham feito coisas terríveis foram transformados. E agora aquelas pessoas acreditavam no Deus verdadeiro e não tinham mais medo dos espíritos maus. Então, Oliofá entendeu que ele precisava aprender mais a Bíblia. Então, ele primeiro aprendeu sobre a língua inglesa e começou a fazer cursos bíblicos.
Um dia, um missionário criou, numa cabana redonda, uma escola bíblica. Chegou para Oliofá e disse: olha, Oliofá, eu quero que você ensine o que você aprendeu naqueles cursos bíblicos. E Oliofá, ele amava ensinar para as pessoas sobre o que ele tinha aprendido. Amava ensinar as pessoas sobre o amor de Deus. Então, não foi uma tarefa muito difícil para ele. Por mais que aquelas pessoas que ele estava ensinando eram pessoas cristãs, a palavra de Deus ainda assim estava tocando no coração delas. Até um deles disse: olha, eu queria trabalhar para ganhar muito dinheiro, mas Deus tem me mostrado cada dia quando eu venho aqui que eu estou fugindo do trabalho, assim como Jonas fugiu. Então, Oliofá naquele momento orou: Senhor, nos ajuda a sempre escutar a tua voz e sempre ir para o caminho certo, na direção certa da tua vontade. Um dia, os missionários chegaram para Oliofá e disseram: olha, nós temos que voltar por um tempo para nossa casa na América. Aí ele ficou pensando: ué, mas quem é que vai falar no lugar de vocês? E aí os missionários responderam: olha, Oliofá, você tem aprendido muito sobre a palavra de Deus, então nós vamos deixar esta responsabilidade para você. Você deve continuar ensinando aqueles rapazes para que eles possam também, junto com você, pregar a palavra de Deus. Então, mais uma vez, Oliofá orou. Ele entendia que aquilo era algo de extrema responsabilidade e que ele só ia conseguir se ele tivesse Deus ao lado dele. Então ele orou assim: olha, Senhor, o Senhor respondeu minha oração diversas vezes. Então me ajuda a continuar ensinando a esses rapazes para que eles sejam preparados assim como eu fui. O Senhor enviou alguém para me ensinar. Então me ajuda a ser teu instrumento e dessa vez ensinar para outras pessoas sobre a tua palavra. Deus respondeu às orações de Oliofá e continua usando ele ainda hoje para pregar lá para as pessoas de Papua Nova Guiné. Mas e você? Você já ouviu várias vezes sobre o Senhor Jesus, mas você já aceitou ele em seu coração? Já recebeu ele como seu único suficiente Salvador e entendeu que ele pode perdoar os seus pecados? Hoje eu estou aqui para mostrar que você depende dele. Deus te ama e enviou Jesus para te perdoar e te purificar de todos os seus pecados. Se você já conhece o Senhor Jesus, deve entender que ele também vai responder todas as suas orações, assim como Oliofá. Ele tem sempre o melhor plano, ele sempre tem a resposta certa. Algumas vezes, ele vai te dizer sim e vai dar aquilo que você pediu de coração para ele. Mas algumas vezes, a sua resposta vai ser não. E a gente tem que estar preparado para entender, porque seu plano é o plano perfeito. Ele pode estar te dizendo hoje que você tem que ser assim como Oliofá foi, que ouviu a palavra de Deus e não guardou para si mesmo. Compartilhou para outras pessoas, foi um missionário e está ajudando até hoje na obra de Deus. Então, sempre procure ouvir a voz de Deus e procurar fazer o que é certo, assim como o Oliofá sempre fez, porque sempre Deus vai ter a resposta correta. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmos 16:1. Vamos fazer uma oração para encerrar mais um culto infantil. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse momento. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra e que nós possamos, Senhor, guardar em nossos corações. Protege, Senhor, cada família, nos livra desse mal que está acontecendo no mundo agora. Nos protege e nos dá uma boa semana. Em nome do Teu Filho Jesus, amém.